Olá, gente. Me chamo Aleph e vou falar um pouco das definições de filtração. Filtração basicamente é um método utilizado na separação de misturas heterogêneas, do tipo sólido líquido, por exemplo, ou então sólido gasoso. E do sólido líquido, a gente pode ver a filtração de tipo água com areia, separado por um papel filtro, e nessa filtração separa o sólido em cima e a areia e a água embaixo, como vocês podem ver na primeira imagem. Na segunda imagem é a separação do sólido gasoso, que é pelo aspirador de pó. O aspirador de pó puxa o ar que passa pelo filtro, que esse filtro retém a sujeira e em cima passa E o existem ar, dois tipos o de ar de puro. filtração. A filtração simples ou comum é um processo de separação de uma mistura heterogênica é, sólido-fluido. O fluido passa por uma barreira e o sólido fica retido na outra extremidade. E a vácuo. Esse processo a vácuo parece muito com a filtração simples, mas ocorre de forma mais rápida, pela sucção da bomba. E o líquido não encontra a resistência do ar. E esse tipo de filtração a vácuo é muito indicado para processos que a pessoa precisa tipo, não dispõe de muito tempo ou de sólidos muito pastosos Bom, e agora eu para vou falar um adiantar o pouquinho sobre o processo. processo de filtração nas indústrias de alimentos. Nas indústrias de alimentos e bebidas, a filtração aparece na produção de sucos de frutas, óleos vegetais, vinhos, cerveja, entre outros. A filtração em escala industrial vai desde uma simples filtração até mesmo a separações bem mais complexas, sendo que o produto a ser filtrado pode ser um líquido ou gás. E no setor alimentar, o líquido é a fração mais interessante com o valor comercial alimentício e de bebidas. A filtração é frequentemente realizada através de alguns tipos de filtro, como prensa, rotativos e por meio de membranas. O constituinte que atravessa o meio filtrante é chamado de filtrado, e o que permanece na superfície ou entre poros do filtro, resíduo ou torta. Na indústria de alimentos e de bebidas, a filtração por membrana é a mais moderna tecnologia para clarificação, concentração, fracionamento e purificação de uma variedade de bebidas, incluindo o vinho. Nessa técnica, a filtração por membranas, devido à necessidade de separação minuciosa dentro da indústria de alimentos, sendo essa técnica simples e eficaz, utilizada para melhorar a qualidade dos alimentos processados. Utiliza-se uma barreira física nesse filtro sob a forma de membrana porosa para separar as partículas no fluido, que são separadas com base no seu tamanho e forma, utilizando o efeito da pressão para a separação. É também aplicada com o objetivo de melhorar a segurança alimentar dos produtos, sem ter de recorrer a tratamentos térmicos posteriores. Alguns exemplos de produto final, cuja produção implica a utilização dessa técnica, que é a filtração por membrana, são os sumos de frutas e vegetais, laticínios Em desnatados, termos da fermentação cervejas e maloláctica, também o vinho. as bactérias, leveduras, resíduos sólidos e matéria orgânica vão se depositando no fundo do tanque. Não é conveniente que o vinho permaneça em contato com esses depósitos para não transmitir sabores e aromas indesejáveis. Por isso, é necessário uma filtração do vinho, para obter uma clarificação e uma eliminação de micro-organismos, para atingir assim a sua estabilização microbiológica e a limpidez, que são atributos muito atrativos para o consumidor, uma vez que vinhos turvos não são apreciados. A filtração serve desde para a retirada de sedimentos sólidos, conhecido como a borra do vinho, que é formada principalmente de polissacarídeos, ácidos graxos e leveduras já mortas e bactérias láticas, além de polifenóis, que permanecem depositadas no fundo das garrafas até a ultrafiltração, que permite a clarificação do vinho sem alterar suas propriedades físicas, como por exemplo seu sabor e aroma. São usados filtros e filtragens diferentes. Devido às peculiaridades físicas de cada vinho ou até mesmo das uvas utilizadas, sendo necessária sim essa mudança tanto na composição dos filtros quanto no processo de filtragem, para se alcançar o resultado desejado na filtração. Os filtros podem ser classificados em 3 categorias:
O filtro à terra, que nessa categoria o elemento filtrante é a terra infusória, que é proveniente de rochas vulcânicas denominadas de perlite. Essas terras são obtidas de algas marinhas calcinadas que possuem a granulometria variável entre 5 a 100 micrômetros. Esse filtro é muito utilizado para se fazer a primeira filtração. Utilizado é o filtro à placa. Esse filtro pode ser encontrado com 3 tipos de placas diferentes. As placas de grande rendimento, que são utilizadas na primeira filtração para reter as partículas maiores do vinho e servem também para a preparação do vinho para as placas seguintes. Então temos também as placas intermediárias com uma porosidade variada que vai depender de acordo com a necessidade da limpidez e vazão para cada vinho, e as placas esterilizantes, que são utilizadas antes do engarrafamento. Como o próprio nome indica, esteriliza o vinho, pois ele deve estar bem limpo, pois caso contrário, o seu rendimento será bem baixo. É o filtro de membrana. Esses filtros são compostos de éster de celulose e uma camada de pré-filtragem com diversas porosidades. Esse filtro é instalado na entrada das enchedoras antes do engarrafamento e é utilizado para a eliminação de leveduras e bactérias. Trataremos da produção do vinho tinto e a primeira parte do fluxograma se trata da colheita. Como a gente sabe, os vinhos estão sempre ligados aí a qual safra ele foi produzido, né? De qual safra veio as frutas que proveram o vinho, que além do mais o agricultor tem que saber a hora certa de colher e principalmente o clima que passou naquela região, né, durante a evolução da fruta. Então a colheita se trata do momento assim de definição da qualidade do vinho, que também é muito importante, seguida do transporte, né, que a fruta é levada para a fábrica, e do recebimento. No recebimento, as frutas são testadas, o grau de açúcar é muito importante num vinho, como a gente sabe. O álcool do vinho vem da fermentação do açúcar, então por isso se uma fruta não tiver o teor de açúcar ideal, o vinho não vai ter o teor de álcool ideal e assim não vai ter um produto desejável. Em seguida é feito desengarce, que nesse momento a uva passa pela desengarçadeira, que se trata de uma máquina que remove aquele talinho da fruta, né? Então a gente consegue aí ter a fruta in natura, sem nenhuma parte externa, né? No caso, o talo da fruta não pode entrar no vinho. E além do mais, a fruta ela é levemente amassada, porém a semente não pode ser amassada, porque no interior de semente traz um amargor que não é desejado para a fermentação alcoólica, em que o bagaço da fruta amassada é levado aos tanques, juntamente com as leveduras, que serão responsáveis por transformar os açúcares em etanol, ou seja, no álcool. Além disso, nessa parte é muito importante que todo o bagaço esteja submerso, para que consiga ser extraído o máximo das propriedades da fruta, como aroma e sabor. E além do mais, esse processo é muito lento também, né? Pode demorar entre 6 a 10 dias e por isso é importante que ele seja muito bem feito, porque traz aí o toque alcoólico que todo vinho é obrigado a ter. O próximo passo é a drenagem ou prensagem, que se trata da separação dos líquidos dos sólidos do mosto pós-fermentação. Primeiramente é separado o mosto das cascas e das sementes, e as cascas e sementes são levadas para uma prensa pneumática, em que serão delicadamente esmagadas e, novamente, elas não podem esmagar a semente, né? Ela não pode ser quebrada. Se isso acontecer, pode liberar um sabor amargo que não é desejado no vinho. Após a fermentação e posteriormente a prensagem, o líquido é levado à transfega, que se trata do momento em que vai ser depositado no fundo do tanque os elementos mais densos e que não se misturaram ali. Estes sedimentos são retirados porque não agregam nenhum sabor desejado à bebida, e ele é facilitado porque
o tanque, na parte inferior dele, tem uma base inclinada que pode remover facilmente aí a parte que foi decantada. Além do mais, dependendo do tipo de vinho, né, como a gente está falando aqui no caso do vinho tinto, outros vinhos podem acontecer mais de uma vez. Após a transfega, é de opção do produtor do vinho a fermentação malolática. Em vinhos que ocorre essa fermentação, ocorre a transformação do ácido málico em ácido lático, por meio de bactérias que reduzem a acidez do vinho. E esse processo consegue trazer maciez e complexidade e diferentes aromas ao vinho. O próximo passo é a estabilização, em que o vinho é resfriado e o ácido tartárico se cristaliza, e através da gravidade ele se decanta na parte de baixo do tanque, podendo assim separar esse ácido para que não ocorra isso quando o consumidor comprar, né? Vamos supor que alguém compre o vinho e leve à geladeira. E ocorreria esse processo e geraria um corpo de fundo que não é desejado nesta bebida. A clarificação se trata da remoção de qualquer elemento suspenso no vinho, corrigindo a turbidez, agregando brilho e esterilizando a bebida. Para isso, o vinho ele passa por vários tipos de filtro que tornarão mais agradável o sensorial dessa bebida. O resultado desse processo depende diretamente do tipo de filtro escolhido, né? Então, aqui que a gente consegue relacionar a matéria de operações unitárias com a produção. É feita a maturação em que o extrato do vinho é levado para tanques de inox ou barris de carvalho, que no caso de barris de carvalho poderão dar um toque amadeirado ao vinho, trazendo maior complexidade para o consumidor. E quando o vinho estiver maduro, ele é engarrafado. E dependendo do tipo de vinho, ele é envelhecido na própria garrafa e outros são envelhecidos em barris. Conclusão desse fluxograma, a gente pode ver aí que a filtragem ocorreu em 2 momentos, que foi na prensagem e na clarificação. Então a gente concluiu que os filtros trouxeram para o vinho características tanto sensoriais, né? Ali então a aparência do vinho ficou mais bonita, assim como também os aromas e o sabor do vinho ficaram mais intensos. Então, de acordo com cada produção de vinho, ele pode ter muitos tipos de filtragem e que cada tipo de filtragem pode trazer para o vinho uma característica específica. Além do mais, a filtragem ela, né, tem essa intenção de deixar o produto mais especial, assim como também de eliminar micro-organismos. Então, ela além de características organolépticas, ela também é responsável por trazer uma característica aí de estabilidade microbiológica, em que a gente pode ver aí que, por exemplo, o produto final não vai estar contaminado, ou algo assim. Então, essas foram as nossas referências e até mais.